Momento Espírita com Dora Rodrigues. A inteligência artificial já é uma realidade disponível a toda e qualquer pessoa que por ela tem interesse. Embora alguns tenham mais facilidade com essa ferramenta e muitos se coloquem à distância, ela chega a todos em formatos diversos, seja no campo da comunicação, da saúde, do entretenimento. É uma das grandes conquistas da inteligência humana que gera questionamentos quanto ao futuro. Então, para conversar sobre inteligência artificial e o espírito, que é essa visão que nós iremos abordar aqui no nosso trabalho, convidamos aqui o Dr. Jacques Renan, que é analista de TI, é mestre e doutor em biotecnologia e colaborador do nosso canal. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Jacques Renan. Obrigado, Dora, pela oportunidade. Hoje falar sobre a inteligência artificial. Eu que venho estudando sobre inteligência artificial, mas na academia, hoje com esse olhar, né? A inteligência artificial e a espiritualidade, né? Momento da prece. Prece pelo bom uso da tecnologia. Senhor da vida, Pai de infinito amor e sabedoria, nós te agradecemos pelos recursos da inteligência humana que nos permitiram desenvolver a tecnologia para aproximar pessoas, compartilhar conhecimentos e aliviar sofrimentos. Pedimos que inspires nossos pensamentos e sentimentos para que façamos um uso consciente, equilibrado e responsável dessas ferramentas. Que a tecnologia jamais substitua o afeto, o diálogo sincero, a convivência fraterna e o respeito ao próximo. Livra-nos da intolerância, das palavras impensadas, da desinformação e de todo conteúdo que afaste os corações da verdade, da paz e do bem. Que possamos utilizar a internet e todos os meios de comunicação para semear esperança, consolar os aflitos, esclarecer com humildade, promover a caridade e difundir mensagens de amor. Inspira os pesquisadores, educadores, comunicadores e todos aqueles que desenvolvem novas tecnologias para que coloquem seus conhecimentos a serviço da vida, da justiça e da fraternidade. Que nossos anjos guardiães e espíritos amigos nos auxiliem a discernir o momento de conectar-nos ao mundo digital e o momento de silenciar, orar e conectar-nos contigo. Que cada mensagem enviada, cada imagem compartilhada e cada palavra publicada reflita os ensinamentos de Jesus, tornando-nos instrumentos da tua paz. E que, em todos os instantes, possamos lembrar que a maior conexão é aquela que une nossa alma ao teu amor infinito. Assim seja. Bate-papo fraterno. Hoje, o nosso bate-papo fraterno, vamos conversar aqui sobre a inteligência artificial, sob o olhar da doutrina espírita, para verificar de que forma essa inteligência artificial pode nos favorecer. É uma ferramenta que depende das mãos e das intenções daqueles que fazem uso dela. E os espíritos nos dizem, em O Livro dos Espíritos, que o progresso intelectual e moral caminham juntos, mas nem sempre ao mesmo tempo. E a IA é o ápice do progresso intelectual da atualidade. Como nós podemos usar essa ferramenta para alavancar o nosso progresso moral? A inteligência artificial, ela representa uma grande ampliação das capacidades humanas, né? Ela aumenta a nossa velocidade de cálculo, facilita o acesso à informação, auxilia na produção do conhecimento. No entanto, né, ela não amplia automaticamente as nossas virtudes. A IA, ela pode escrever sobre amor, mas não nos torna amorosos. Ela pode explicar, por exemplo, a empatia, mas não nos torna empáticos. Pode falar sobre humildade, mas não elimina o nosso orgulho. Pode descrever a caridade, mas não a pratica por nós. Então, amor, compaixão, responsabilidade, humildade continuam sendo conquistas da consciência. Então, podemos dizer que o conhecimento é instrumento
enquanto a moral é direção. Um instrumento poderoso, ele pode construir ou destruir, dependendo dos valores, né, de quem utiliza. Então, a IA, ela potencializa nossas intenções. Nas mãos de pessoas comprometidas com o bem, pode ampliar a educação, a ciência, a inclusão, o serviço. Utilizada irresponsavelmente, também pode aumentar a fraude, a manipulação, a desinformação. Então, a pergunta não é apenas se a IA é boa ou ruim, mas quais valores orientam o seu uso, né? Aí, como de costume, eu gosto de trazer algumas contribuições, por exemplo, da psicologia, né? A psicologia alerta para o risco de a gente confundir o poder da ferramenta com a capacidade pessoal. Então, uma pessoa, ela pode acreditar que domina um assunto apenas porque recebeu uma resposta pronta. Pode repetir argumentos que não compreende ou tomar decisões sem verificar as informações. Então, na psicologia analítica, isso se aproxima da inflação do ego, né? O indivíduo se identifica com um poder que não lhe pertence completamente e superestima as suas capacidades. Consultar não é o mesmo que compreender, né? Ponto. Produzir uma resposta não é o mesmo que possuir sabedoria. Então, com isso, o maior poder tecnológico exterior, quanto maior esse poder tecnológico exterior, maior precisa ser a nossa vigilância interior, né? Na filosofia, Aristóteles ensinava que a virtude se forma pelo hábito. Então, tornando-nos justos, praticando a justiça e generosos, exercitando a generosidade. A IA, ela cria hábitos positivos, como pesquisar, comparar ideias e até auxiliar numa reflexão, mas também pode incentivar superficialidade, pressa, dependência de respostas prontas, né? Então, tudo depende da maneira como nós a utilizamos. Na prática, a IA ela pode contribuir para o progresso moral quando utilizada para ampliar o acesso à educação, facilitar a inclusão, apoiar pesquisas, né? Melhorar diagnósticos, organizar ações solidárias, compreender perspectivas diferentes, conduzir conteúdos educativos, mas ela deve permanecer como instrumento. Então, a IA ela deve ampliar as nossas capacidades, principalmente a capacidade de servir, e não diminuir a nossa responsabilidade de pensar e de agir. Então, ela pode ampliar a inteligência, mas ela não substitui a consciência. Então, é nesse sentido. Eu tenho buscado contatos, eu me identifico muito com tecnologia, eu gosto muito. Tenho buscado nesses modelos de inteligência artificial algumas coisas mais acessíveis para quem não tem esse conhecimento aprofundado, né? E eu tenho me surpreendido com algumas coisas. Eu cheguei, inclusive, já a pensar, na época que Kardec estava visitando as mesas girantes, ou quando ele tomou conhecimento que as mesas estavam dando respostas, e aí ele disse, se me provarem que uma mesa tem cérebro, e aí eu fiquei, ao primeiro contato com a inteligência artificial, com algum texto que eu coloquei, a interpretação que eles trouxeram, eu fiquei abismada com o que eu ouvi. Eu digo, se me provarem que tem cérebro, porque como pode, né, trazer algo tão assim, condizente com aquilo que eu coloquei, com aquilo que eu pedi, porque você vai analisar o conteúdo para poder ter uma noção se é verdadeiro ou não. Você não vai se prender a não pesquisar, a não verificar isso, né? E eu fiquei surpresa, realmente. Então, eu também acho que pode ajudar muito, mas não exclui de maneira nenhuma o nosso esforço, a nossa perseverança, né?
Mas é claro que muitas pessoas vão fazer uso inadequado dessa ferramenta, como você bem citou, né? Tem tanta gente aí usando para o mal, para fazer tanta coisa, tantos golpes, tantas farsas, tanta coisa, né? Mas eu acredito que ela vai trazer mais benefícios para o futuro, né? Quando a gente entender verdadeiramente a importância dessa ferramenta. Eu estava vendo ultimamente, um dia desses, a minha filha me mostrou uma cirurgia que estava sendo feita para separar gêmeos xipófagos, eles ligados pelo cérebro, e os médicos dizendo que, graças aos recursos da tecnologia, da inteligência artificial, eles conseguiram fazer uma cirurgia com êxito total. Porque eles fizeram todo aquele trabalho, como a inteligência artificial propiciou um cenário como se fosse verdadeiro para eles trabalharem, né? E quando eles foram realmente realizar a coisa com êxito. Então, eu acho fantástico, eu fico maravilhada com isso. Tem muita coisa boa, mas também existe o medo de que a IA substitua o contato humano. As redes sociais também, né? A IA substitui o contato humano, mas, sob a ótica espírita, o isolamento social causado pelo excesso de tecnologia pode atrapalhar a nossa lei de sociedade e a prática da caridade? Esse risco existe, né? Embora, como você disse, o problema não seja simplesmente na tecnologia, mas no uso que fazemos dela. Né? Aí, no Livro dos Espíritos, a vida em sociedade, ela é apresentada como uma necessidade natural, né? Nós sabemos disso. Então, nenhum ser humano ele possui todas as capacidades e todos os conhecimentos. É pela convivência que aprendemos, colaboramos, progredimos, né? Então, a sociedade também é uma escola moral, né? Então, é na convivência que exercitamos a paciência, o perdão, a tolerância, a humildade, a solidariedade, etc. Ninguém aprende a perdoar sem ter alguém a perdoar, né? É sobre isso, sobre as relações. Ninguém desenvolve paciência sem enfrentar situações difíceis, né? Ninguém pratica caridade de forma concreta sem perceber a necessidade do outro, né? Então, se a gente fosse falar sobre tecnologia, ela aproxima ou ela provoca o isolamento, né? A tecnologia, ela pode aproximar pessoas distantes, ela permite participação em reuniões, ampliar o acesso a estudos, fortalecer ações solidárias, né? Auxiliar em cirurgias, na saúde, enfim. Nesse sentido, ela pode favorecer a lei de sociedade, né? O problema, ele começa quando a conexão digital, né, o mundo virtual, ele substitui quase que completamente a convivência humana, né? Então, é possível conversar com pessoas, com muitas pessoas, inclusive, né, e continuar profundamente sozinho. É possível receber muitas mensagens e não ter uma conversa verdadeira. Então, quantidade de conexões não significa qualidade nos vínculos, né? Então, aí tem o Martin Buber, ele distingue a relação eu-isso da relação eu-tu. Na relação eu-isso, o outro é tratado como objeto, como instrumento. Na relação eu-tu, ele é reconhecido como presença, dignidade, singularidade. Então, a tecnologia, ela pode favorecer relações impessoais, nas quais vemos pessoas apenas como perfis, né? Seguidores, números, né? Então, uma IA, ela pode simular acolhimento, mas não participa de uma relação moral da mesma forma que uma pessoa participaria, né? Emmanuel Levinas, para ele, o rosto do outro nos convoca a responsabilidade. Olha aí.
O sofrimento real de uma pessoa nos retira da indiferença, né? Então, a IA não sente solidão, medo, abandono, nada disso. Não precisa ser perdoada, não tem necessidade de acolhimento. O próximo, sim, né? Por isso a tecnologia ela pode ajudar no cuidado, mas não deveria eliminar a presença humana, né? E para não perder a prática, eu tenho que falar do Bauman, né? Bauman ele analisou a fragilidade dos vínculos contemporâneos, né? Nas relações digitais, muitas vezes é fácil bloquear, é fácil excluir ou abandonar alguém que surge quando surge um desconforto, por exemplo. Mas na convivência moral, exige justamente aprender a lidar com diferenças, com as frustrações, né? Então, se a tecnologia servir apenas para evitar conflitos ou criar ambientes totalmente adaptados às nossas preferências, ela pode transformar-se em refúgio e isolamento, né? E aí, para complementar a psicologia e a empatia, né? A empatia se desenvolve na convivência, né? Na relação, na troca. Aprendemos a perceber o tom de voz, a expressão facial, os gestos do outro, pausas, silêncio. Esses sinais nem sempre aparecem plenamente nas interações digitais, né? Por isso a tecnologia, ela pode complementar relações, sim, mas não reproduz toda a riqueza da convivência, da presença humana, né? A IA, por exemplo, pode organizar campanhas de caridade, localizar áreas onde tem necessitados, distribuir informações, mas a caridade continua sendo um papel, um ato moral nosso, né? Então, a tecnologia ela pode mostrar que alguém precisa de ajuda, mas somos nós que decidimos se vamos ajudar ou não, né? Então, pode sugerir palavras de consolo, mas somos nós que acolhemos. A IA ela pode diminuir distâncias geográficas, mas somente as pessoas podem construir vínculos afetivos, morais e espirituais, né? Então, eu não gosto muito de tem que não, mas a gente precisa refletir, né? Eu acho que essa é a grande questão chave, né? De quando se fala em IA e espiritualidade, IA e o espiritismo, tecnologia e espiritismo. Nós precisamos refletir, né? E entender a nossa necessidade de estarmos juntos, né? Não evoluímos sozinhos. Nós precisamos do outro, do espelho do outro. Eu tenho visto dentro de algumas situações que eu acompanho, que vejo na internet, pessoas buscando a inteligência artificial para se confidenciar, para conversar, para se aconselhar. E a gente sabe que existe um trabalho que já vem de muito tempo, né, de pessoas, realmente, pessoas físicas, embora não estejam próximas, através da tecnologia, fazendo esse trabalho. O que diferencia muito, né, porque quem está ali como pessoa física ouvindo é alguém com sentimentos, é alguém com entendimento de algumas situações e tudo mais. Com a IA é totalmente diferente. A pessoa pode até ouvir as verdades que precisa ouvir, mas eu acredito que não existe aquela vinculação afetiva, porque não tem como, ela não tem como passar isso de maneira nenhuma, né? Mas tenho visto também, e acho que você deve ter acompanhado, situações de pessoas que acham que porque é uma inteligência artificial, eu posso falar todas as minhas verdades e morre ali. E aconteceu recentemente casos em que alguém disse para a IA toda a premeditação de um crime contra o filho, e a IA pegou e direcionou para a polícia. Entregou ele para a polícia, disse, tal parte, assim, 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 localizou tudo e a pessoa foi presa.
Então, a gente começa a ver que esses mecanismos, parece também que eles trabalham um pouco as questões mais urgentes, né? Não digo humanas, porque não são humanos, mas termina que, volta e meia, eles colocam alguns entendimentos que fogem daquilo que a pessoa estava esperando, daquilo que a pessoa estava buscando. Né? Porque assim, o público em geral, ele costuma personalizar a IA, né? É como se fosse algo pessoal, uma persona, né? A IA fez isso, a IA fez aquilo, mas assim, a IA não faz nada que o ser humano não a programe a fazer, né? Então, a gente está falando de algoritmos, a gente está falando de, de, enfim, de comandos, né? Da ética humana, né? Sendo implementada ali. O problema é quando a gente perde essa identidade, né? A gente perde essa criticidade, né? Esse entendimento do que é a IA. E a IA ela é feita, pelo menos os grandes modelos, como o ChatGPT, Grok, Gemini, Claude, etc., que são modelos que a pessoa interage, né? Ela é feita para que a pessoa se sinta bem. Então, quando ela pergunta algo, que a IA responde, e a pessoa diz assim, mas talvez essa resposta poderia ser melhor de outra forma. Aí o modelo ele vai responder, excelente observação, etc, etc. Então, assim, você não vai ter uma pessoa do outro lado para criticar de fato aquilo que, criticar no sentido literal, né? De fato, aquilo que você está falando, abordando, ela é feita para te manter ali, para manter você naquela interação, né? E é legal quando a pessoa concorda com você, né? Que é isso que muita gente quer, né? Né? É um perigo, né? Assim, é claro que eu estou sendo irônico, né? O ideal seria que tivesse pessoas diversas, que pensassem diferente da gente, isso enriquece, né? Mas as pessoas não querem isso, né? Querem pessoas que concordem sempre com você. E a IA faz isso, né? Infelizmente. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Jacques, no livro Obras Póstumas, tem lá o projeto 1868, que trata da publicidade. E lá Kardec diz o seguinte: uma publicidade, numa larga escala, feita nos jornais mais divulgados, levaria ao mundo inteiro e até aos lugares mais recuados o conhecimento das ideias espíritas, faria nascer o desejo de aprofundá-los e, multiplicando os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo deveriam ceder diante do ascendente da opinião. Quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando assim, mas que jornal é esse mais divulgado que vai levar para o mundo inteiro essa informação? À época não existia. E eu fiquei pensando, eu acho que Kardec se antecipou no tempo, né? Falando do futuro das comunicações, porque hoje nós temos as redes sociais que realmente possibilitam isso, você fazer uma divulgação que alcance o mundo inteiro. Se lá no outro lado do mundo tiver alguém com interesse de acessar, de assistir, tanto é que hoje a gente conversa com companheiros que estão em outros países, faz convites, eles participam das nossas lives e tudo, porque a tecnologia possibilitou isso. E eu vejo que nessas recomendações de Kardec, deixa muito claro o pensamento dele. Ele era uma pessoa além do seu tempo, então ele com certeza utilizaria, sim, as redes sociais, os recursos das novas tecnologias, porque está aqui a expressão do pensamento dele, né? Ele teria aí, através das redes sociais, esses jornais mais divulgados para levar para o mundo inteiro e por lugares mais recuados o conhecimento das ideias espíritas. Mas aí eu quero te perguntar, a nossa última pergunta, se Emmanuel ou o próprio Kardec estivesse psicografando hoje, qual você acha que seria o principal conselho deles para usarmos a inteligência artificial com responsabilidade espiritual? Essa, essa é uma pergunta complicada, né?
É assim, eu sei que é uma pergunta hipotética, né? Claro que a gente não pode falar em nome de Kardec, nem aplicar os princípios presentes melhor, nós podemos aplicar os princípios presentes nas obras deles, né? Mas falar por eles é complicado. Principalmente no momento que a gente vive, né, Dora? O Espiritismo, ele tem, assim, uma vertente muito forte, né? Que Chico, ele mostrou pra gente, que é o lado consolador do Espiritismo, né? Das cartas, das mães de Chico, né? Enfim. E tem também a questão da reflexão, né? Que é necessário para a gente avançar, para a gente compreender, né? E aí, olhando assim, olhando para Kardec, eu tentei me colocar no lugar dele, né? Kardec era um pesquisador, era um cientista, né? O que Kardec valorizava? Né? A observação, a razão, a investigação e o progresso científico. Então, provavelmente, né, partindo dessa primeira fala, ele não rejeitaria em hipótese nenhuma a IA, apenas por ser uma nova tecnologia, né? Ele buscaria compreender seu funcionamento, suas possibilidades, os seus limites e, principalmente, suas consequências morais. Eu vou repetir, Kardec valorizava a observação, a razão, a investigação e o progresso científico, né? Então, ele ia tentar compreender essa tecnologia. Em A Gênese, Kardec mostra que o Espiritismo, e você já mencionou sobre isso, e a ciência não deveriam temer o diálogo. Né? Por quê? Porque a ciência explica mecanismos, está lá, na Gênese. A moral orienta finalidades e responsabilidades. Uma síntese coerente com seu pensamento seria: utilizemos toda tecnologia que favoreça o progresso humano, mas submetamos seu uso à razão, à responsabilidade e ao bem comum. Sobre Kardec. Sobre Emmanuel, nas obras de Emmanuel, o conhecimento aparece como responsabilidade, né? Quanto mais a pessoa sabe e pode fazer, maior é a responsabilidade pelo uso desse poder, né? Então, a IA, portanto, não seria apenas uma conquista, né? Seria também uma prova moral, né? E aí, eu pensei, um conselho inspirado, pedindo licença aí a Kardec e Emmanuel, nessa visão do Emmanuel. Então, eu acho que ele diria: não transformemos o progresso tecnológico em instrumento do egoísmo. Convertamos conhecimento em serviço, né? Aí, como eu gosto muito da Joana, eu trouxe Joana também. Então, as obras psicológicas de Joana de Ângeles, recomendo muito, muito. Ah, mas a temática é IA, Jacques. Pois é ética, é moral. No fundo, é sobre isso que nós estamos conversando, né? Então, essas obras psicológicas de Joana valorizam o autoconhecimento, né? A educação dos sentimentos. Então, a IA, ela pode fornecer muitas informações sobre o mundo, né? Afinal de contas, os modelos de inteligência artificiais são treinados com o que está nos livros, né? Enfim, com os artigos, com o que já foi produzido pela humanidade. Mas ele não realiza por nós a reforma íntima, né? Você pode ter acesso, sim, às informações, aos conhecimentos. Pode ajudar a organizar pensamentos. Pode, isso é verdade. Mas não substitui a coragem de reconhecer as nossas imperfeições. Não é fácil o autoconhecimento. Não é fácil se reformar, né?
Então, nesse sentido, nós deveríamos perguntar não apenas o que a IA pode fazer, mas quais desejos, medos e interesses humanos orientam o seu uso. Porque a IA também funciona como um espelho coletivo. Ela reproduz conhecimentos, mas pode reproduzir preconceitos, desigualdades presentes, né, na própria sociedade. Não vamos esquecer que a IA é treinada com conhecimento produzido pelo ser humano, e o ser humano, no seu conhecimento, produz preconceitos também, por exemplo, né? E eu trouxe também Viktor Frankl, porque ele destacou a liberdade e a responsabilidade humana na busca de sentido. A IA pode sugerir caminhos, apresentar opções, produzir respostas, mas não pode definir o sentido da nossa existência, né? Então, o sentido ele está ligado à responsabilidade que assumimos diante da vida, né? A IA pode trabalhar respostas nos questionamentos que a gente faz, né? Tudo bem. Mas o espírito, ele trabalha com significado, com liberdade e responsabilidade, né? E, para terminar, Santo Agostinho e o autoconhecimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, a orientação é o quê? Conhece-te a ti mesmo. 919, Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Essa máxima é muito atual, porque nós temos acesso a uma quantidade imensa de informações, imensa, sobre o mundo todo, né? Sobre cada cantinho do mundo, mas isso não garante conhecimento sobre nós mesmos. A gente pode dominar inúmeras ferramentas sofisticadas, né? Mas a gente pode continuar sendo governado pelo orgulho, pela vaidade e pela impaciência. Então, a IA pode ajudar a formular perguntas? Pode. Mas não enfrenta nossas imperfeições por nós, né? Isso cabe a nós mesmos. Informação espírita. Nós temos aqui, Jacques, a questão 779 do Livro dos Espíritos, que pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Kardec fez essa pergunta, os espíritos responderam, mas eu queria que você comentasse com a gente essa questão. A resposta esclarece que o ser humano, né, desenvolve naturalmente suas faculdades, né? Mas os ensinamentos eles podem acelerar esse desenvolvimento. Não tenho dúvida disso. Mas essa questão, você não trouxe à toa, obviamente, ela combina muito bem com a era da IA, né? Porque, desculpa, a inteligência artificial, ela pode explicar, né? Ela explica, ela traduz, ela compara ideias, ela organiza o conhecimento, ela pode acelerar o aprendizado? Pode, mas não substitui o nosso esforço individual. A ferramenta, ela pode apresentar um conteúdo, mas quem compreende somos nós, ela não pode compreender por nós. É o nosso olhar. E a gente compreende de forma individual. Ali é uma resposta padrão, e quando a gente traz o nosso conhecimento, né, o nosso olhar, a gente está gerando uma compreensão individual, né, uma compreensão nossa. A IA pode indicar caminho? Pode. Mas não vai percorrer esse caminho no nosso lugar, né? Ela pode sugerir uma atitude moral? Pode. Mas quem tem que praticar somos nós. Também é importante distinguir informação, conhecimento e sabedoria, né? Então, informação são os dados disponíveis, conhecimento é a compreensão desses dados, e ele é individual. Eu posso compreender uma coisa,
você deve compreender de forma diferente, e assim por aí vai. Mas sabedoria é a utilização desse conhecimento com discernimento e uma coisa que está ficando difícil, que é responsabilidade, né? Então, a IA, ela oferece informação, pode auxiliar na construção do conhecimento, mas a sabedoria continua exigindo consciência. Logo, a IA pode acelerar o acesso ao ensinamento, mas não substitui o esforço do espírito, né, para transformar esse ensinamento em progresso. Ela pode explicar o perdão, mas não perdoa por nós. Ela ensina a caridade, né, mas não decide servir. Ela pode indicar o bem, mas somos nós que precisamos escolher. Então, sempre vai caber a nós, né? E aí a gente precisa decidir se a gente vai continuar deixando a responsabilidade lá para o outro, lá para fora, né? Culpando lá fora, né? Ou se a gente vai assumir o leme da nossa vida, se a gente vai assumir quem somos, com imperfeições, com qualidades, e decidir, peraí, vamos fazer o que a gente precisa fazer, né? Que é a revolução necessária, né? A reforma necessária. Mensagem do dia. O bom uso da tecnologia. A tecnologia é uma das grandes conquistas da inteligência humana. Ela aproxima pessoas, amplia o conhecimento, salva vidas, facilita o trabalho e permite que a mensagem do bem alcance corações em todos os lugares do mundo. Como toda ferramenta, porém, seu valor depende das mãos que a utilizam e das intenções que a dirigem. No pensamento espírita, somos responsáveis por tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Essa responsabilidade também se estende ao mundo digital. Cada mensagem compartilhada, cada comentário publicado e cada imagem divulgada representa uma oportunidade de construir ou de destruir, de consolar ou de ferir, de esclarecer ou de confundir. Antes de clicar em enviar, vale a pena perguntar: isso é verdadeiro? É útil? É respeitoso? É capaz de promover o bem? A tecnologia jamais deve substituir o abraço, o diálogo, a convivência e a oração. Ela é um recurso valioso, mas não pode ocupar o lugar das relações humanas nem nos afastar do silêncio necessário para ouvir a própria consciência e a inspiração dos nossos benfeitores espirituais. Jesus nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Hoje poderíamos acrescentar: as redes sociais também revelam aquilo que cultivamos na intimidade da alma. Façamos da internet um espaço de fraternidade. Que nossas palavras sejam sementes de esperança, nossas publicações instrumentos de paz e nossas atitudes exemplos de respeito e caridade. Quando utilizamos a tecnologia para servir, ensinar, consolar e unir pessoas, ela deixa de ser apenas uma inovação humana e transforma-se em um instrumento do bem colaborando na construção de um mundo mais justo, fraterno e iluminado pelos ensinamentos de Jesus. Dica de leitura. E qual a dica de leitura que você deixaria para nós, para a gente buscar conhecer um pouco mais ou entender um pouco mais sobre isso? Pois é. Acho que é a curiosidade, né? Será que tem livro que fala? Tem alguns livros, mas não da nossa... que não são voltados à doutrina, né? Mas fique à vontade, não tem problema. Não, tudo bem. Eu digo, não tem. Tem alguns que não têm essa vertente. Mas aí tem muitos livros, porque de fato a gente falou sobre valores morais, a gente falou sobre ética. É isso que a gente precisa falar, né? É disso que se necessita falar. Obviamente, a gente está falando sobre inteligência artificial, mas como uma ferramenta, né? Mas, de fato, como é que a gente lida com ela, né? Nesse sentido. Mas, assim, a minha principal sugestão é a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos, que é dedicada a leis morais, né? Especialmente os capítulos de Lei de Sociedade e Lei de Progresso. A gente precisa realmente conhecer, né? Entender
principalmente as obras, né, o Pentateuco, o Espírita. A gente precisa mergulhar nesses livros que são base, fundamento, né, fonte de todos os demais. Eu também indicaria a Gênesis, de Allan Kardec, especialmente o primeiro capítulo, pela reflexão sobre ciência, sobre razão, sobre espiritualidade. Ah, mas é um texto um pouco rebuscado, etc., mas vale muito a pena. Aproveite a deixa nessa era da IA que nós estamos. A gente começar a compreender, né? Na filosofia tem uma leitura complementar que indica a técnica e o tempo, né? De Bernard Stiegler, que ele analisa como a tecnologia transforma nossa memória, nossos hábitos, nossa forma de pensar, né? E na psicologia tem o Homem e seus Símbolos, de Carl Jung, que contribui para a reflexão sobre o autoconhecimento, sobre o inconsciente e o mundo interior. São basicamente esses quatro aí. Mas o Livro dos Espíritos, fazer o capítulo dedicado às leis morais, a Gênesis, o primeiro capítulo, né? E fora da doutrina, a técnica e o tempo, é fantástico, porque a gente vai refletir sobre as consequências desse... A IA não é futuro, né? A IA é realidade. É uma tecnologia disruptiva que mudou muita coisa, como as profissões, as relações, enfim. Hoje a gente fala sobre IA em todas as vertentes, né? A gente precisa ter um olhar sobre as consequências, né? Mas de uma forma prudente, usando da razão, da observação, assim como Kardec, né, fez. Muito boa a conversa. Eu ficaria aqui o resto do dia conversando com você, porque você tem muito conhecimento disso aí, eu pouquíssimo, mas o básico a gente chegou a esse entendimento realmente da questão ética e moral, que sem ela, meu amigo, pode ter tecnologia, pode ter IA, pode ter tudo. Se o ser humano não souber como se conduzir, ele não vai realmente fazer bom uso, ele não vai ter bons proveitos, e de que vai valer, né? Meu amigo, eu sou muito grata pela contribuição, agradeço de coração, coloco você para as considerações finais agora. Dora, você está falando, e eu pensando aqui, a IA, ela nos obriga a retomar uma pergunta antiga. O que realmente significa ser humano? Ser humano, né? Porque durante muito tempo nós associamos inteligência à capacidade de memorizar, de calcular, de resolver problemas, de produzir conhecimento, né? Agora as máquinas realizam muitas dessas atividades aí com velocidade, né? Otimizando nossa vida, né? Mas sobre a ótica espírita, né? Somos mais do que capacidade intelectual. Nós somos espíritos imortais. Possuímos consciência, liberdade, responsabilidade, somos capazes de amar, de perdoar, de servir, de atribuir sentido à existência, né? Então, eu até falei que uma máquina ela pode escrever sobre o amor, mas não ama. O ser humano pode criar uma IA, imagina. Então, ela explica perdão, enfim. O que a gente não pode fazer, né? Porque eu acho que aí é onde começa o problema, é quando a gente entrega à máquina aquilo que pertence a nós, a consciência humana. Não podemos terceirizar o discernimento, né? A gente não pode confundir uma resposta bem formulada com uma verdade absoluta, né? Não podemos substituir os vínculos humanos por interações artificiais, né? Então, cabe aí a gente refletir, né? No final, aquilo que nos torna verdadeiramente humanos, né? Não é apenas a capacidade de calcular ou de produzir, né? No final, não é isso. É a capacidade de amar, de servir, né?
A gente utiliza toda a conquista intelectual em benefício do próximo, né? Isso cabe a nós. Então, acho que todo mundo poderia fazer essa pergunta, né? É uma pergunta um pouco que precisa você estar, assim, apto a refletir, né? O que realmente significa ser humano, né? Só calcular. Será que a inteligência está resumida a isso? Vamos pensar sobre isso, né? Se você gostou da nossa programação, passa o link adiante, manda para um amigo, se inscreve no canal, aciona o sininho lá para receber informação. Nosso trabalho aqui é de divulgação da doutrina espírita, essa nossa conversa fraterna, para a gente conversar sobre o que acontece em torno de nós, da vida, porque a doutrina espírita é isso, é a vida, é tudo, é o ser, é tudo. E se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui com mais uma temática. Uma boa semana para todos. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.